Glória a Jesus. Meus irmãos, também está conosco o presbítero Brendo, ele já é daqui do nosso setor, eu acabei esquecendo, me perdoe, viu, presbítero Brendo? Mas está conosco o nosso presbítero Brendo, nos dá alegria de estar conosco nessa noite. Nosso pastor, os irmãos sabem que ele tem muitas atribuições e ainda não chegou, mas creio que recebi informação que ele está a caminho, está a chegar aqui no tempo e nós estamos aguardando a chegada do nosso pastor. E eu quero, nesse momento, vou passar a palavra para o presbítero Brendo, ele vai aqui nos trazer uma saudação, uma rápida palavra para toda a igreja, né, enquanto aguardamos a chegada do nosso pastor. Aleluia, glória a Deus. Glórias a Deus. Paz do Senhor Jesus para toda a igreja. Amém. Queridos irmãos, é sempre uma grande alegria estarmos reunidos para cultuarmos ao Senhor e adorarmos a Ele em união. Como nos diz lá no Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então é sempre bom estarmos reunidos para juntos adorarmos e glorificarmos ao nome bendito de Jesus. Quero trazer aqui uma palavra para os irmãos, como bem citou o nosso dirigente, o presbítero Eliel, certo? Logo mais nosso pastor estará chegando. Ele nos comunicou hoje, pelo final da tarde, que estava em viagem, né, e que estaria se esforçando para chegar aqui durante o culto. Nós, assim, temos a certeza que Deus continuará guardando e protegendo nosso pastor para a glória do nome dele. Quero convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias, que no quarto evangelho, evangelho de João, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 1. Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo de número 1. Deus colocou esta palavra em meu coração ainda na semana passada. Estávamos aqui na sexta-feira passada, ouvindo a doutrina, o ensinamento, por meio do nosso pastor, e, de fato, Deus falou poderosamente com toda a igreja, bem como com este que vos fala. E daí, lembrei-me deste texto, que é um texto que muito amo, que muito tenho apreço, e o Senhor trouxe ao meu coração para que pudesse compartilhar com a igreja nesta noite. João capítulo 15, a partir do versículo 1. Quem achou o texto, diga amém. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira, e todo ramo que carrega fruto, ele limpa, para que possa trazer mais fruto. Agora vós estáis limpos pela palavra que eu vos disse. Permanecei em mim, e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira, assim também vós não podeis, a não ser que permaneçais em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos que permanecem em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E a igreja diz: amém. Queridos irmãos, nós sabemos que cada um dos evangelhos no Novo Testamento tem por objetivo apresentar a figura de Cristo de uma forma peculiar, em um aspecto especial. Cada um dos evangelhos foca em um lado da personalidade e do ministério de Cristo, trazendo algumas características especiais da pessoa de Cristo que não se encontram nos outros evangelhos. Por exemplo, no evangelho de Mateus, nós vemos através da introdução do livro de Mateus a intenção do autor em apresentar Jesus como vindo da linhagem de Davi, Jesus como rei. Então, a intenção do evangelista Mateus é apresentar Jesus como o rei por direito de Israel. Já no evangelho de Marcos, através da introdução, falando diretamente sobre o momento em que Jesus é batizado por seu primo João Batista, mesmo sendo superior a João Batista, nos traz a característica da servidão de Jesus, que se sujeita a ser batizado por alguém inferior a ele.
Isso nos traz a característica de Jesus oposto à característica que é apresentada em Mateus, Jesus como rei. Em Marcos, Jesus é apresentado como servo. No Evangelho de Lucas, nós vemos Jesus sendo apresentado como filho do homem, aquele que veio da linhagem de Adão. A intenção de Lucas é apresentar Jesus como um filho de Deus que se fez carne, que se fez homem como eu e você. Já no Evangelho de João, nós vemos a clara intenção do apóstolo João em apresentar Jesus como o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, que estava no princípio com o Pai. Aqui em João capítulo 1, versículo de número 1 a seguir, a Bíblia nos diz: no princípio era a palavra, que refere-se ao próprio Jesus, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, a mesma luz que Isaías profetiza no livro que leva o seu nome, no capítulo de número 9. E este veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos os homens, através dele, pudessem crer. Quantos podem dizer amém? Amém. Então, a intenção de João é apresentar a Jesus como o Filho de Deus, aquele a quem o próprio Pai enviou. João apresenta características espirituais da pessoa de Cristo Jesus. Nós vemos no livro de João o próprio Jesus afirmando por diversas vezes a sua personalidade, os seus pré-requisitos, as suas qualidades, as características que o qualificavam como o Filho de Deus, e não apenas como homem comum ou como um grande profeta, como alguns supunham e acreditavam. No livro de João, no capítulo 6, e versículo de número 35, Jesus faz a primeira autoafirmação da sua característica ministerial. Versículo 35, ele diz: eu sou o pão da vida. Este é o primeiro aspecto do ministério de Cristo que é autoafirmado no Evangelho de João. Ele afirma dizendo: eu sou o pão da vida. Já em João, capítulo de número 8, e no versículo de número 12, ele faz a segunda autoafirmação que descreve características espirituais do seu ministério. Ele afirma dizendo: eu sou a luz do mundo. A terceira autoafirmação do ministério de Cristo se encontra aqui em João capítulo 10, no versículo de número 9, quando ele diz: eu sou a porta, se algum homem entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e encontrará pastagem. A quarta autoafirmação do ministério de Cristo está aqui no mesmo capítulo, agora no versículo 11, quando Jesus diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. A quinta autoafirmação que descreve características espirituais do ministério de Cristo está no capítulo 11, e versículo de número 25, quando, referindo-se à morte de Lázaro, ele diz para a família de Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Em João capítulo 14 e versículo 6, ele faz a sexta autoafirmação, e ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E no capítulo 15 e versículo 5, ele faz a última autoafirmação aqui no Evangelho de João, dizendo: eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quantos podem glorificar o nome do Senhor Jesus nesta noite? E aqui no capítulo de número 15, ele fala detalhadamente sobre esta relação entre a videira e os seus ramos, uma relação de dependência, uma relação de sujeição. Vemos aqui claramente no capítulo de número 15, no versículo de número 1, Jesus, sem nenhum medo de errar,
sem nenhum medo de parecer arrogante ou desumilde, ele afirma: eu sou a videira. Jesus, ele não dizia eu sou por soberba, por orgulho, porque é diferente quando você tem autoconsciência de quem você é em Deus, quando você tem orgulho e soberba. A autoconsciência faz com que você se identifique, faz com que você se conheça, tanto o seu potencial em Deus, como também as suas limitações humanas. Porém, a soberba faz com que você pense que você é melhor do que é de fato. Pense que você é melhor do que o irmão que está ao seu lado. Pense que você é superior ao próximo, o que choca diretamente com a mensagem do Evangelho, que nos ensina que devemos olhar para o nosso próximo como se ele fosse superior a nós. Então, esta autoconsciência de Cristo passa longe de ser soberba. É o fato de ele saber exatamente qual era a sua missão e exatamente o propósito de Deus na sua vida. Você saber quem você é em Deus, você reconhecer tanto as qualidades quanto também as suas limitações, não é nem soberba, nem tampouco é falsa modéstia. Não, é autoconhecimento, porque nós temos a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo conhece o seu potencial e as suas limitações. A soberba, porém, nos engana e faz com que pensemos que somos melhor do que o nosso próximo. Jesus tinha esse autoconhecimento. E ele afirma dizendo: eu sou a videira, mas não qualquer videira, não uma videira comum e qualquer, eu sou a videira verdadeira. Isso aqui parece muito simples, mas nos traz uma lição muito importante. Se Jesus afirma, pregador Luiz Jaste, que ele é a videira verdadeira, ele está admitindo a possibilidade de existirem falsas videiras. É interessante afirmar que a videira produz a vide, a uva, e da uva nós produzimos o vinho, e o vinho no contexto teológico representa a alegria. Era como se Jesus estivesse dizendo: eu sou a fonte de toda a alegria, a paz que excede a todo entendimento você só encontra em mim, a verdadeira alegria, a felicidade você só encontra em mim. E quais são as falsas videiras que nós encontramos na vida? São muitas, mas nós podemos citar algumas aqui. Os prazeres mundanos e carnais através do alcoolismo. A pessoa pensa que por estar com uma latinha de cerveja na mão, ela é feliz. Ela pensa que por postar bebendo um uísque no Instagram, ela é feliz. Ela pensa que por estar em festas regadas de álcool, elas são felizes. São falsas videiras que te traz uma sensação de felicidade, porém esta felicidade é momentânea e passageira. Depois do efeito do álcool, a pessoa percebe o mal que ela está cometendo a ela própria. É uma falsa videira. Podemos citar a falsa videira da prostituição. As pessoas se deleitam nos prazeres carnais e na concupiscência da sua carne e pensam que isto é alegria, pensam que isto é felicidade, mas depois daquela noite de alegria, daquela noite de prazer, a pessoa percebe o quão mal ela está fazendo a ela própria. É uma falsa alegria, é uma falsa videira. Podemos citar aqui a falsa videira das drogas. As pessoas pensam que por estarem na paranoia da droga, elas podem fugir dos seus problemas, mas essa fuga, Lucas, é temporária. Logo que passar o efeito da droga, a pessoa irá procurar mais da mesma, porque ela sabe que sem o efeito da droga, tudo voltará como estava antes, ou até mesmo pior. É uma falsa videira, é uma ilusão que o mundo oferece. Nós podemos citar aqui as falsas videiras das amizades mundanas, que estão contigo nos bons momentos, nos momentos felizes, nos momentos de alegria, e principalmente quando você tem dinheiro no bolso, até sorri com você quando você está sorrindo, por falsidade ou de verdade, mas sorri com você. Mas na hora que o dinheiro acaba, que a festa se acaba e que vem a tempestade e o vento contrário sobre a sua vida, essas falsas
amizades revelam quem elas sempre foram e se afastam de você, te abandonam por completo. São falsas videiras, videiras que não cumprem a função da videira verdadeira. Podemos citar as falsas videiras das festas mundanas, alegria, show, músicas mundanas. As pessoas se acabam a noite toda gritando o nome de um cantor e cantando em refrão as músicas de um cantor ou até mesmo de uma banda, mas depois daquele show, toda a tristeza volta dobrada, a angústia volta dobrada, a solidão volta dobrada. Esses prazeres momentâneos e passageiros que o mundo nos oferece nada mais são do que falsas videiras, e é por isto que Jesus afirma categoricamente, sem medo de errar: eu sou a videira verdadeira. Quer alegria, você encontrará em mim. Quer paz, você encontrará em mim. Quer salvação, você encontrará em mim. Quer felicidade, você encontrará em mim. Jesus é a videira verdadeira, a fonte de toda verdadeira alegria. Quem pode dizer amém por esta palavra? No versículo 2 ele afirma dizendo: todo ramo em mim que não dá fruto, Jesus não alivia, ele tira. Quem? O Pai tira. E todo ramo que carrega fruto, ele limpa, para que possa trazer ainda mais frutos. Eu pergunto aos irmãos: qual dos ramos que são cortados pelo Pai? O ramo que produz fruto ou o ramo que não produz fruto? Qual ramo é cortado? O que dá frutos ou o que não dá frutos? O nosso impulso é afirmar que é o ramo que não dá fruto. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: o texto não diz isso. O texto diz que os dois ramos são cortados, o ramo que dá fruto e o ramo que não dá fruto. A diferença é o local do corte. Glória, aleluia. Porque o ramo que não dá fruto, ele é cortado pela cepa, como diz no interior, como diz no sertão. Ele é cortado logo na junção com o tronco da árvore. É o ramo que não dá fruto. Mas o ramo que dá fruto, ele não é isento do corte. Ele recebe o corte, mas ele recebe o corte nas suas pontas, para que incentive o crescimento do ramo e para que ele possa produzir ainda mais fruto. Presbítero, por que você está dizendo isso? Eu estou afirmando isso para que os irmãos compreendam que nem toda correção de Deus é para acabar de vez com você, é para fazer você se arrastando no chão de humilhação. Não. Às vezes Deus nos corrige, nos exorta, nos poda, nos corta. Para quê? Para que a gente produza ainda mais frutos para Ele. Oh glória, oh glória. Tem gente que já fica na defensiva, principalmente nos cultos de ensino, dizendo: se vier uma lapada de lá para cá, eu sei que não é para mim. Porque a pessoa, pastor Márcio Jean, ela tem o medo de ser corrigida e se sentir como uma pessoa que está desviada. Não, Deus, ele poda tanto aqueles que estão pecando muito, quanto aqueles que estão pecando pouco. Deus, ele poda a todos. Para quê? Porque se tiver alguém que precisa de uma correção severa, Deus corrigirá. Mas se tem alguém que já está produzindo frutos, ele poda, para que você melhore na presença dele, para que você cresça, para que você amadureça, para que o nome do Senhor seja glorificado através dos seus frutos. Vocês podem glorificar o nome do Senhor Jesus? A Bíblia Sagrada continua dizendo, eu vou concluir aqui o raciocínio, versículo de número 3, agora vós estáis limpos pela palavra que eu vos disse. Isso aqui começa a nos revelar a dependência que nós temos da videira verdadeira e do Pai, que é o lavrador. Nós não temos condições de estarmos limpos por nós mesmos, porque a Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Quem pode dizer amém? Em nós mesmos, na nossa essência
carnal, natural, nós não temos condições alguma de sermos limpos por nós mesmos, pela nossa própria consciência, pelas nossas próprias atitudes, pelo nosso senso de justiça, porque a nossa consciência, nosso senso de justiça, tudo isso estava originalmente corrompido pelo pecado. Só quem pode nos limpar é a palavra de Deus. Então glória para Jesus. Só quem pode nos purificar é a palavra de Deus. E aqui no livro de Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 12, a Bíblia Sagrada nos diz o seguinte: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada qualquer de 2 gumes, porque ela vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração. Não vou dissecar esse versículo com os irmãos, mas só para os irmãos entenderem. O escritor da carta aos Hebreus, ele estava se referindo à precisão da palavra de Deus. A palavra de Deus não erra o alvo. Quando a palavra de Deus vai podar um ramo, ela corta no lugar exato. Oh glória! Quando a palavra de Deus vai podar um ramo, ela não corta nem mais e nem menos, ela corta no lugar exato. Oh glória! Deus sabe o local exato para nos corrigir, para nos exortar, para nos podar, porque nós somos dependentes dele, fomos criados por ele, e ele nos conhece melhor do que nós nos conhecemos. Quem pode dar um brado de glória para Jesus? Tem chegado nosso pastor Caio Ramon. Nesse momento quero passar a direção e a palavra para o mesmo. Para continuar? Glória a Deus. Então o nosso pastor nos autorizou a continuar. Queria continuar aqui. Oh glória a Jesus. Quero continuar aqui a reflexão juntamente com os irmãos. Então, meus irmãos, nós somos cortados e limpos pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela não erra o alvo. A palavra de Deus, quando ela vem daqui para aí, ou vice-versa, a palavra de Deus, ela nunca erra o alvo. Então, não existe esse negócio de, eu ouvi a palavra no culto de ensino, mas o pastor foi duro demais, o pregador bateu demais. Não, se você sentiu a palavra vindo para você, a palavra cortou no lugar exato onde ela deveria cortar. O pastor puxou demais a minha orelha, a orelha está inchada. Não, a palavra cortou no lugar exato aonde ela sempre deveria cortar. É aquele velho ditado que a gente ouvia com as nossas avós, não é? A carapuça cai na cabeça. Dá glória para Jesus para ficar melhor de pregar. A palavra de Deus só corta no lugar exato. Prossigamos, versículo 4. Permanecei em mim, aleluia, e eu em vós, porque não basta apenas ser enxertado na videira verdadeira, não basta apenas estar ligado por um momento na videira verdadeira, é necessário que permanecemos em Cristo, permaneçamos em Cristo. Como assim, presbítero? Porque tem gente que se liga a Cristo uma vez e pensa que está salvo para sempre. Pensa que uma vez aceitando a Jesus, uma vez tendo contato com o Evangelho de Cristo, para sempre a sua salvação está garantida. Mas a Bíblia Sagrada nos diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Você precisa permanecer, insistir, continuar no caminho da salvação. Permanecer em mim. Isto aqui também fala da nossa comunhão diária e cotidiana com Deus, porque existem pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo e pensam que aquela experiência que tiveram com o Espírito Santo de Deus é uma experiência que ficará marcado para o resto da sua vida e nunca mais precisará daquilo de novo. De fato fica marcado, mas você precisa exercer o dom de novas línguas que o Espírito Santo te deu, para que você permaneça com o fogo aceso na sua alma. Tem gente que até fala em línguas continuamente, mas o período entre uma vez que fala em línguas e a outra vez é um período muito grande. Exemplo, de ano em ano. Só quando é congresso. Aleluia. Já percebeu que tem gente que só se incendeia quando é festa? Aleluia. Às vezes a janela temporal é um pouco menor, fala em línguas de mês em mês. Santa Ceia.
Aleluia. Mas Deus está dizendo: aonde você estiver, se estiver em contato com a minha presença, deixe o meu Espírito Santo te encher, deixe o meu Espírito Santo te transbordar. Pode ser festa, congresso, mas pode ser culto da terça, culto da quinta, culto da quarta, culto da sexta, culto do domingo, escola bíblica dominical, ciclo de oração em casa, de joelho dobrado, orando. Aonde você estiver, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Alguém pode ler para mim 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Quem achar pode ficar de pé e efetuar a leitura. Primeira Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Quantos podem glorificar o nome do Senhor Jesus? Sede firmes e constantes. Existem pessoas que até são firmes, mas são inconstantes. São firmes em alguns momentos, em outros momentos são completamente desestabilizados. Aleluia. São firmes quando tudo está bem, né? Quando o mar está calmo e o barco não está balançando muito, é fácil ser firme. Difícil é ser firme quando o vento está contrário e o barco está quase afundando. Mas a Bíblia Sagrada nos ensina a ser firmes e constantes. Eu aprendi que é mais importante a direção que você caminha do que a velocidade com a qual você percorre o percurso. É mais importante você ter aquele pouco continuado do que um muito pingado, como já dizia minha avó. Entenda uma coisa: Deus não te chamou para ser um crente fervoroso e cheio do Espírito Santo um dia sim, um dia não. Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo, transborde da glória dele e produza frutos aonde você estiver. Aleluia. Mas presbítero, eu não consigo. De fato, eu e você, pela nossa natureza, não conseguimos. Mas a Bíblia Sagrada nos diz em Romanos capítulo 8. Quem pode ler para mim? Romanos capítulo 8, versículo de número 26. Nós somos fracos, somos limitados por nós mesmos, não conseguimos sermos firmes e constantes. Mas tem alguém que nos ajuda nas nossas fraquezas. Romanos capítulo 8, versículo 26. Aleluia. Você pode dar um glória por esta palavra? Irmão, por conta das nossas fraquezas, eu me arrepio falando isso aqui, nós não sabemos orar como convém. Até para oração dependemos do Espírito Santo de Deus. Até para falar com o Pai nós dependemos do Espírito Santo de Deus. Quem dirá para sermos santos? Porque é Ele, o Espírito Santo, quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Pela nossa natureza, pela nossa essência, não conseguiríamos estar aqui. Mas é o Espírito Santo quem tem te sustentado. É o Espírito Santo quem tem te justificado. É o Espírito Santo que te ajuda nas suas fraquezas. Por isso você está de pé. Quantos dependem do Espírito Santo? Quantos precisam do Espírito Santo? Quantos reconhecem que precisam dele? Levanta a tua mão para adorá-lo. Levanta a tua mão para glorificá-lo. O Espírito Santo é o teu fiel amigo, o teu ajudador, o teu consolador, que te levanta quando você está caído, que te alegra quando você está triste, que te anima quando você está cabisbaixo, que te segura pela mão quando você está tropeçando. É o Espírito Santo quem te faz estar de pé. É dele, por ele, para ele que você está aqui. Levanta a tua mão para adorar. Eu vou deixar você adorar. Eu estou sentindo a presença. Levante a tua mão, adore a Deus. Permaneça. Presbítero, eu não consigo, é o Espírito Santo quem te ajuda. Permaneça, só tome a atitude de permanecer firme.
Só tome a atitude de ser constante. Quando houver uma atitude da sua alma, do seu coração, o Espírito Santo se encarregará de te dar a força necessária para que você cumpra a tua missão. Tão somente permaneça. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, está aqui fala da graça de Deus, a não ser que permaneça na videira, assim também vós não podeis, a não ser que permaneçais em mim. Existem pessoas que entendem que a graça de Deus, o favor imerecido, ele atinge a nossa vida apenas no âmbito da salvação. Porque a Bíblia Sagrada nos diz lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículo de número 6, se não me trai memória, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, alguns entendem que a graça de Deus, ela só se manifestou a nós da maneira salvífica, para nos trazer a salvação e a vida eterna. Só que esse texto aqui em João nos deixa muito claro que nós somos dependentes da graça de Deus, não apenas para sermos salvos, mas para estarmos aqui hoje, nós somos dependentes da graça de Deus para absolutamente tudo. Aleluia. A Bíblia Sagrada nos diz, quem pode ler para mim, por gentileza, Mateus capítulo de número 3 e versículo de número 7 a seguir. A Bíblia Sagrada vai nos falar que nós precisamos produzir frutos dignos de arrependimento. E eu queria rapidamente explicar esse texto com os irmãos. Mateus capítulo 3, versículo 7, 8 e 9. Quem achar pode fazer a leitura. Veio muitos dos fariseus, dos saduceus, que vinham ao seu batismo. Dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Quem pode dizer amém? Percebam que se a graça de Deus, ela se manifestou a nós de maneira salvífica, ou seja, nos tirando da vida de pecado e nos conduzindo para a salvação e para a vida eterna, automaticamente a graça de Deus abrange todas as demais áreas da nossa vida. Porque é impossível produzir frutos sem que a graça de Deus tenha te alcançado. Quando João, o Batista, ele prega para aqueles fariseus, para aqueles incrédulos, e diz: produzir frutos dignos de arrependimento, não era que eles eram capazes por si mesmos de produzir tais frutos. Mas o versículo seguinte nos explica, porque João Batista prega dizendo: não presumais de vós mesmos que vocês, parafraseando, já são salvos ou já têm direitos porque vocês são filhos de Abraão. Não, Deus pode suscitar das pedras aqui filhos de Abraão, isso aí é o de menos. Porque eles entendiam que por serem judeus, descendentes diretos de Abraão, automaticamente já estava tudo certo. Automaticamente já estava tudo bem, estariam ali seguindo a palavra, seguindo os preceitos, seguindo a religião do judaísmo, e já estava tudo certo. Porém, eram frutos aparentes, não eram frutos que de fato traziam o caráter de Deus na vida deles. Então, quando João Batista diz produzir frutos dignos de arrependimento, é porque ele estava dizendo: esses frutos que vocês estão produzindo são frutos falsos, são frutos superficiais, são frutos de mera religiosidade. É errado ser religioso? Não, a palavra religião vem do latim religare, que significa voltar à conexão. Então, o que é seguir a religião cristã? Exemplo, é você buscar se reconectar com o Pai por meio de Cristo. Por isso, dizemos que Cristo é a nossa religião, porque Ele nos liga com o Pai. Quem pode dizer amém? Mas o outro sentido, o sentido pejorativo da palavra religiosidade, é o sentido da pessoa que vive uma religião só de aparência. Me permita, pastor, me permita, porém, a gravata que eu gosto muito de usar, não uso só porque sou obreiro, uso porque eu gosto de usar, mas a gravata, ela não me qualifica como homem de Deus.
pegar a Bíblia e colocar debaixo do braço, mesmo que isso seja importante e seja bonito, porque é a nossa identidade de crente pentecostal e crente assembleano, mas não é isso que vai me trazer salvação e vai me qualificar como homem de Deus, ou vai qualificar você como homem ou como mulher de Deus. Não é a aparência, é a alma, é o coração, é o interior, é a mente transformada. Só que aí tem outro detalhe. Porque tem gente que já interpreta ao pé da letra e diz: se não é a aparência que vai me salvar, então eu não preciso de aparência, e se descaracteriza completamente como crente. Não quer mais andar com a Bíblia, né? É obreiro, mas, me permita, pastor, é obreiro, mas não quer mais usar um terno e uma gravata, porque não precisa disso, porque isso, porque aquilo outro. É crente, mas só usa roupa apertada, roupa curta e aquela coisa. Perdeu a identidade. Por quê? Porque para ele a aparência não importa. Só que tem um detalhe: se você é crente que é salvo pela graça de Cristo, a graça que te salvou, automaticamente ela deve produzir frutos dignos de arrependimento. O que são frutos? O fruto não é o que te salva, o fruto é a consequência da salvação que você recebeu. Tem gente que não entendeu, eu vou repetir de novo. Não é o fruto que te salva, não é o fruto. Mas o fruto é a consequência da graça que já te salvou. Se você é salvo pela graça, produza frutos. E se você produzir frutos, as pessoas vão olhar para você e vão dizer: ele é salvo, ela é salva, ele é crente, ela é crente, ele dá exemplo, ela dá exemplo, ele dá testemunho. É crente salvo pela graça. Você entende que ser crente não é ser crente de fora para dentro, não. De fora para dentro, o coração pode permanecer inalterado, só alterou por fora. Mas ser crente é ser transformado de dentro para fora, porque o coração foi transformado, a mente foi transformada, e a sua aparência reflete a glória de Deus. Quem pode glorificar ao Senhor? Aleluia! Produza frutos em Deus. Porque a graça que nos alcança, a graça que nos abraça, ela nos ensina e nos incentiva a produzirmos frutos, para que o mundo veja a glória de Deus na nossa vida. Já estou concluindo. Versículo 5, ele nos diz: eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por que dá muito fruto? Porque tem gente que produz um fruto, 2 frutos e pensa que é o suficiente. E passa a vida inteira se gabando: porque na minha época eu evangelizei. Isso não estou falando só dos irmãos, porque parece que eu estou falando dos irmãos idosos, né? Mas isso aqui é para a minha geração mesmo, jovens, né? Obreiros mais novos, irmãos mais novos, né? Aleluia. Imagina se eu ficasse me gabando dos evangelismos da alma que eu ganhei quando eu tinha 12, 13 anos de idade. Produzi um pouquinho de frutos, pastor, e estagnei. Produzi um pouquinho de fruto e penso que isso é o suficiente. Tem gente que é assim. Mas às vezes eu vejo um irmãozinho do cabelo branco, uma irmãzinha grisalha, e eu vejo que mesmo com a tenra idade, continua produzindo frutos para a glória de Deus. Quem sou eu para achar que o que eu fiz é muita coisa para Deus? E tem gente que ainda diz assim: Deus tem um débito comigo. Não sei se os irmãos já ouviram isso. Mas Deus tem uma dívida comigo. Porque o que eu já fiz para Deus, né? E a Bíblia Sagrada diz lá no livro de Romanos capítulo 11, quem pode ler para mim? Romanos capítulo 11, a partir do versículo 33 até o versículo 36, vamos ler, para a gente terminar. Romanos capítulo 11, versículo 33, quem achar pode efetuar a leitura. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado. Só um minuto. Quem deu primeiro a ele para que seja recompensado? Eu pergunto aos irmãos: Deus tem débito com alguém? Prossiga. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Quem sou eu para
me gabar do que eu fiz na obra de Deus, se o que eu fiz na obra de Deus foi dele, por ele e para ele. Quem sou eu para achar que o que eu fiz para Deus é muito? Se não importa o que eu faço, eu sempre vou estar em débito com ele. Porque por mais que eu faça muita coisa, se eu olhar para o que ele fez por mim na cruz, o que ele fez ainda é muito, infinitamente maior do que eu estou fazendo para ele nesse presente momento. Aleluia. É por isso que dizemos que Deus não fica devendo nada para ninguém. Sabe por quê? Porque Deus já nos fez muito mais do que o que nós merecíamos. Levanta a tua mão para dar um glória para Jesus. Deus recompensa o teu esforço, recompensa, é bíblico. Deus, ele te abençoa pela sua entrega, sim, te abençoa, mas nunca pense que o que você fez é o suficiente. Nunca pense que Deus tem débito ou dívida com você, porque a maior das dívidas foi paga na cruz do Calvário, pela minha e pela tua vida. Aleluia. Então quem está nele produz muito fruto, não produz um fruto e para. Tem que continuar produzindo frutos para a glória dele. Tem momentos que é difícil, tem momentos que a árvore para de dar frutos, por uma dificuldade, por um aperto, por um levante, por uma ferida. E Deus te entende melhor do que qualquer pessoa, Deus te compreende. É como aquela figueira estéril que o pastor pregou na semana passada, em Lucas capítulo de número 13. Estava há 3 anos sem produzir fruto naquela vinha. Era uma figueira plantada no meio da vinha, mas ninguém percebeu que aquela figueira, ela estava no terreno impróprio para que ela produzisse. O terreno era próprio para vinhas e não era próprio para figueira. Para acusar a figueira tem muitos, mas para dar uma oportunidade para a figueira, como fez aquele cuidador, tem poucos. Então às vezes você vai parar de dar fruto por uma razão, por outra, mas Deus está dizendo: calma, eu vou te dar mais uma chance. Eu vou te dar mais uma chance para você continuar produzindo frutos. Ou talvez, se você parou, voltar a produzir frutos como produzia antigamente. Eu te darei uma nova oportunidade. Porque sem mim nada podeis fazer. Aí você percebe agora que a graça, ela abrange tudo. Porque se a Bíblia diz nada, é nada. Absolutamente nada. Não é uma coisa ou outra. Não, isso aqui eu consigo fazer sem Deus. Não, é tudo pela graça. Ah, mas isso aqui eu fiz sem orar. Eu nem pedi ajuda a Deus e deu certo. Mesmo assim é a graça. Porque Ele sabe de tudo. Antes que a palavra venha à tua boca, Ele já conhece. Então, Ele já sabia o que você ia fazer e Ele quis que você fizesse aquilo. Por isso Ele te permitiu fazer e deu certo. Já era a graça de Deus atuando na sua vida e você nem sabia. É tudo pela graça de Deus. Se você está aqui, é pela graça de Deus. Se você está bem vestido hoje, é pela graça de Deus. Ah, mas minha roupa é velha. Mas você está vestido, é a graça de Deus. Tem gente que queria ter a tua roupa velha e não tem. Tem gente que queria ter o teu carro velho, mas não tem. E é o que não tem o carro, anda a pé. Você tem saúde, tem as pernas saudáveis. Tem gente que queria ter a tua saúde e não tem. Agradeça a Deus. O que eu tenho é pouco, eu ganho pouco, minha casa é velha, moro de aluguel, mas é Deus com toda dificuldade que tem te sustentado. Então não reclame, não murmure, só agradeça, só agradeça, só agradeça, porque tudo vem dele. Não temos nada se do céu não nos for concedido. Levante a tua mão para adorar a Deus. Levante a tua mão para adorar a Deus. Você pode fechar os teus olhos dessa noite e agradecer a Ele por tudo. Não peça nada, não reclame, só agradeça. Só agradeça, só agradeça. A tua fé abrirá portas para milagres acontecer, mas a tua gratidão manterá a porta aberta. A tua fé abrirá portas para que milagres aconteçam, mas a tua gratidão fará com que a porta continue aberta. Agradeça. Eu vou deixar você agradecer ao Senhor. Vou deixar você agradecer. Continua fortalecendo, Pai, a tua igreja.
Continua concedendo graça para os teus filhos. Fortalece o teu povo. Duremando que levante oramarraça. De ti vem a força, de ti vem a capacitação, de ti vem a direção, de ti vem o entendimento e a sabedoria. Eu te peço, abre o entendimento da tua igreja. Duremando que levarraça. Abre a visão dei bom show que leva a raça andarai da força da graça. Eu acredito que o Senhor está levantando um povo que não teme o inimigo, que não teme o inferno, que não teme as adversidades da vida. Um povo que se encherá do teu Espírito Santo de tal forma que irá saquear o inferno e povoar os céus, que vai fazer a tua obra e produzir frutos como nunca antes. Porque a tua graça nos fortalece para isto. Continua fazendo a tua igreja prosperar e crescer cada vez mais, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti, e que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a ti, escondo o rosto pra que veja a tua face em mim, e que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu lazer. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os meus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, e toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Mas vale. Glória a Deus. Meus amados irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Quantos estão felizes de estarmos na casa do Senhor? Deus continue abençoando o presbítero Brandon, que nos trouxe essa palavra tão gloriosa, a qual nós estamos aqui dentro desse mês falando sobre as características de um verdadeiro cristão. E semana passada falamos sobre a importância de termos os frutos do Espírito, e com certeza o Senhor direcionou esta palavra através do presbítero Brandon, que foi de muita importância para todos nós. Meus amados irmãos, nós queremos avisar que no domingo pela manhã tem escola bíblica dominical. Domingo à tarde, às 14 horas, aqui na nossa congregação, acontecerá
o nosso encontro todo mês dos obreiros, que é a reunião dos nossos obreiros aqui do setor de número 7. Estamos em uma grande obra, a qual nós não podemos parar. Estamos produzindo bons frutos para o nosso Deus. E por isso nós precisamos estar alinhados com Deus e com a nossa liderança também aqui na terra. Então, meus irmãos, domingo, às 14 horas, todos os obreiros estão convidados para estar presente aqui em nossa reunião. E provavelmente tudo indica que o missionário Josinaldo Cavalcante, da África, ele estará conosco, estará presente também junto com o nosso pastor presidente. Só os obreiros, sem as esposas, certo? Só os obreiros. Então, estará o nosso pastor presidente e também o missionário Josinaldo. Será, com certeza, uma tarde de bênção, de experiência para todos nós que somos obreiros da casa do Senhor. Hoje estávamos ali na cidade de Estância e depois fomos para a cidade de Umbaúba, na reunião dos pastores da região de número 5 e também comemorando o aniversário do nosso pastor presidente, onde amanhã nós estaremos comemorando ali na nossa sede estadual, na Rua Bahia, o aniversário do nosso pastor presidente, a igreja aqui em Aracaju. Então, participará os supervisores e as esposas dos supervisores comemorando o aniversário do nosso pastor e da nossa missionária Rosa Angélica. Vamos ficar em pé, meus irmãos, para nós fazermos uma oração ao nosso Deus. Tem mais alguma vez? Não, né? Sábado tem ensaio com as crianças? Tem? Pronto. Amanhã ensaio com as crianças às 14 horas. Não é isso? Pronto. Amanhã ensaio com as crianças às 14 horas. Domingo pela manhã, escola bíblica dominical. E domingo à noite, o culto das senhoras. Certo, meus irmãos? Estará, com certeza, será uma noite de bênção para a glória de Deus. Amém? Glória a Jesus. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, maravilhoso Pai, tua presença nós queremos te louvar, te bendizer, te glorificar, te exaltar, Senhor, por tudo que foi realizado nesta noite, Senhor. Nós te louvamos, te engrandecemos e os nossos corações, Senhor, está grato a ti, Senhor, por tudo que o Senhor fez nesta noite. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Nos despede em paz com a tua bênção para os nossos lares. Nos dá uma noite de paz, um sono tranquilo, debaixo da tua proteção, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Olha, quem está cansado sou eu, não é vocês não, viu? Glória a Jesus. Amém. Senão eu faço vigília, viu? Glória a Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, não somente agora, mas para todo sempre. Louvemos ao Senhor. Só quem vai produzir bons frutos diz amém. Se derrame até 1000 gerações da família de teus filhos e os filhos dos seus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações da família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a presença